Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para mais um Papo de Redação, o podcast que de segunda a sexta-feira repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha. Então, minha gente, hoje temos notícias fervilhosas aqui, não sei nem se existe essa palavra, né? Uma palavra que eu criei agora, se não existir, mas é para a gente tentar traduzir o dia de hoje, né? Hoje, um dia depois do período de convenções partidárias, em que até ontem o candidato a prefeito do União Brasil era confirmado como o Nicolete, né? E houve uma reviravolta com uma intervenção por parte da Executiva Nacional do União Brasil, que colocou a Catarina Guerra, deputada estadual, como a candidata a prefeita do partido, candidata única nas eleições municipais deste ano. Essa é uma das notícias que a gente vai falar hoje. Daqui a pouquinho tenho aqui as manifestações tanto da Catarina como também do deputado Nicolete a respeito desse assunto. Temos aqui também notícias sobre o novo procurador-geral do Estado e ainda uma situação envolvendo um idoso que foi agredido com um coronhado na cabeça após ter a casa invadida por um trio armado, né? Boa Vista não é mais para amadores, minha gente. E também o funcionamento aí da Assembleia Legislativa de Roraima, as sessões plenárias, durante esse período eleitoral. Participe conosco, tem o nosso zap 999715300 e a seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você comentar que a gente estiver falando por aqui. Deixa eu dar as boas-vindas, cumprimentando aqui a Dina Vieira, minha editora-chefe. Seja muito bem-vinda, Dina. Olá, Lucas. Olá, você que está aí acompanhando o Papo de Redação. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu que agradeço, Dina, pela sua presença aqui. Queria saber um pouco sobre o Tirone Mourão, né? Foi nomeado aí como o procurador-geral, o novo procurador-geral do Estado, né? Ele vai ocupar agora o lugar do Jean-Pierre Michetti, que era procurador-geral aí desde 2019 e agora o Estado tem um novo procurador-geral, né? Fala pra gente um pouco sobre isso. Isso, né? O Jean Michetti, ele foi exonerado aí no dia 25, né? Tá publicado aí no Diário Oficial. E no mesmo diário tá a nomeação do Tirone Mourão Pereira, né? Ele que já atua, já é procurador do Estado aí já desde 2004, quando ele foi, né, passou no concurso, tomou posse, então desde 2004, ele já atuou como controlador-geral, né, do Estado e também já foi procurador-geral adjunto, né, então o Tirone já é um profissional, né, de carreira da Procuradoria e agora ele assume aí como o procurador-geral do Estado no lugar do Jean Michetti, né, que estava, como você disse, desde 2019 à frente, né, da PGR. Que na verdade, o início, né? O primeiro mandato do Denário, nesse caso, né? Ele estava desde essa época, desde né? o início do mandato do Denário, né? E agora ele deixa, né, esse cargo, continua, né, na PGE, mas ele não é mais procurador-geral, né? Então agora é o Tirone Mourão, que inclusive hoje ele está em Brasília, Sim. né? Informação que a gente entrou em contato, né, com a PGE para colher mais informações sobre o currículo dele, mas a informação que a gente teve é que ele está em Brasília, né? Que o procurador sempre tem que estar em Brasília, claro, porque ele representa o Estado, né, em ações aí judiciais, né? E muitas delas em Brasília, então ele está em Brasília nesse momento e a gente não conseguiu contato direto com ele. Para vocês entenderem a função da procuradoria, né, é como se fosse o advogado geral, né, do governo do Estado, né? Então, como a Dina mesma falou aí sobre a função do procurador, ele representa o Estado, os interesses do Estado, né, em ações judiciais, né? Se você processa o Estado, quem está do outro lado vai estar o procurador, né? Isso. Seja o geral, porque acho que o geral também trabalha em algumas ações. Mas é isso, Tirone Mourão é o novo procurador-geral do Estado. Essa foi a notícia para a gente começar o nosso podcast de hoje. Um dia que está fervilhando, né, Dina? Isso, muitas informações, a política aí bombando, só o começo, né? Acabou agora as convenções e agora é corrida aí eleitoral, né? Os candidatos aí correndo atrás dos votos, né? Vamos ver aí qual vai ser os próximos passos aí esse pleito aí de Boa Vista também, né? Ainda um pouco complicado. Quem é que de fato mesmo vai disputar? Se é Nicolete, se é Catarina, se não é ninguém, né? Porque tem essa opção também, né? Pode ser que ninguém vai disputar pela União Brasil. Então vamos ver aí os próximos passos, o que vai acontecer. Com certeza. Aproveitando, né, esse momento, né?
É bom a gente esclarecer que, apesar das convenções partidárias confirmarem os candidatos, os pré-candidatos agora se tornam candidatos, mas eles não podem pedir voto, hein? A campanha eleitoral começa só no dia 16 de agosto, né, Dina? Isso. No dia 1º, aliás, no dia 6 de outubro, tem o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Boa Vista é a única capital, a única cidade do estado de Roraima que pode ter segundo turno, né? Vai depender como é que vai ser aí o desempenho. E antes de a Gina encerrar aqui a participação dela, mas é bom a gente deixar esse parênteses também, de que são 4 candidaturas confirmadas até o momento, né? Até ontem era o Nicolete pela União Brasil, né? Hoje está como Catarina Guerra, por uma intervenção da Nacional. Temos aí o Arthur Henrique, candidato à reeleição pelo MDB. Tem também o Lincoln Freire, do PSOL. E também tem aí o Mauro Nakashima, do PV, né? Numa chapa pura do PV. Essas são as 4 candidaturas aí à Prefeitura de Boa Vista nas eleições municipais deste ano. Obrigado, Dina, pela participação. Até uma próxima aí. Obrigada e pode chamar. Muito bem, vamos falar agora de polícia com ela, Marília Mesquita, minha colega de redação. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Essa empolgação aqui, na verdade, é pela presença da Marília, né, gente? É bom ressaltar isso, né? Porque as notícias que ela traz aqui são notícias muito sérias, né? Falando aí de ocorrências, agressões, infelizmente. Por exemplo, Marília, hoje a gente noticiou de que um idoso foi agredido com uma coronhada na cabeça após ter a casa invadida por um trio armado. Realmente, como eu falei no início dessa edição, Boa Vista não está mais para amadores. Não mesmo. E esses criminosos estão cada vez aí mais violentos e mais audaciosos. E dessa vez aí foram 3 bandidos que invadiram um ferro velho que fica ali na rua Andorinha, no bairro São Bento, na noite dessa segunda-feira, dia 5, e espancaram um idoso de 69 anos e o vizinho dele, um homem de 41 anos, e roubaram aí roubaram 4 mil reais. Eita, que eu quero aumentar os números, mas foi 4 mil reais roubados. A vítima de 41 anos, ela contou que estava no quintal da casa do idoso quando os 3 criminosos de nacionalidade venezuelana, portando armas de fogo, invadiram o local e anunciaram o assalto. Eles pediram dinheiro e começaram a agredir as vítimas com coronhadas na cabeça. Em determinado momento, um dos bandidos forçou o idoso a entrar em casa e ir buscar o dinheiro guardado, cerca de 4 mil reais. Além do valor, foi levado 2 aparelhos celulares pertencentes às vítimas. As vítimas pediram para não morrer, mas os criminosos continuaram os espancamentos. Depois de um tempo, os suspeitos largaram as vítimas feridas no chão e foram embora. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas ao Hospital Geral de Roraima. Os policiais do 2º Batalhão fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito pelo crime foi preso e esse caso foi apresentado na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Que triste, né? O idoso. A criminalidade, na verdade, diz respeito a qualquer idade, né, Marília? Isso mesmo, já estão errados de serem bandidos e agredir o idoso da forma como ele foi agredido. Realmente isso é um caso muito sério. Espero que a polícia aí prenda o mais rápido possível esses 3 criminosos, porque viveram aí momentos de terror e é um crime muito chocante. Com certeza. Uma coisa que é chocante também e que não é... Na verdade, está se tornando comum, infelizmente, aqui, né? O aluno ou a aluna levarem droga para a escola, né? Isso aconteceu novamente em uma escola militarizada, né, Marília? Isso. Se as militarizadas registram esse tipo de ocorrência, quem dirá as outras escolas que ainda não são militarizadas. Dessa vez, é uma aluna de 14 anos que foi apreendida com 8 cigarros de maconha, e esse caso aconteceu no Colégio Militarizado Severino Cavalcante, ali no bairro Doutor Silvio Botelho, nessa segunda-feira.
A orientadora do colégio, ela informou o seguinte, que após o intervalo, os alunos foram liberados para irem para casa, pois houve um problema de bomba na bomba d'água e o local estava sem água. Quando as assistentes de aluno foram verificar a sala dessa estudante, eles encontraram uma mochila preta, mas como não sabiam de quem era, levaram para a monitoria. Quando chegaram lá, abriram para verificar de quem pertencia a mochila, foi quando constataram aí que era dessa estudante e eles encontraram os cigarros e R$ 50. A aluna disse que os cigarros eram para consumo próprio, para consumo pessoal, e o dinheiro era de uma faxina que ela havia feito no dia anterior. Além disso, ela contou que havia comprado cada cigarro por R$ 20 de um primo. A mãe dessa estudante foi chamada para comparecer na escola. Os cigarros e a adolescente foram apresentados na delegacia de polícia. Foram quantos cigarros? 8. 8 cigarros. R$ 20. Isso mesmo. Bora fazer uma conta rápida aqui. Ó, olha só, eu sou péssimo de conta, né? Gente de humanas, 160. R$ 160, né? Rapaz, ela tá com dinheiro, hein? Ela tem que idade mesmo? 14. 14 anos, né? Tá melhor do que a gente que trabalha todo dia, Ai, né? gente. CLT. É rir pra não chorar, né, gente? É R$ 160 para consumo próprio. Algo de errado eu não fico está certo. até sem o que comentar, Marília. Sem o que comentar, né? Realmente lamentar mesmo, na verdade, essa situação, né? Porque as drogas, como eu já falei aqui, elas têm um potencial destruidor, são nocivas para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas. Então, eu sou um cara que eu tenho como eu posso dizer? Uma postura antidrogas, anti-entorpecentes. Então, jamais eu vou defender algo tão sério, um assunto tão sério como esse, né? Mas sim combater o uso de drogas. E é triste com que pessoas tão jovens também estão enveredando por esse caminho, sabe? É triste mesmo. Muito jovem, 14 anos na escola, que deveria ir para a escola para estudar, para querer ter um futuro, ser alguém, e tá indo lá levando droga, a mãe rala para comprar caderno, para comprar farda, porque escola militarizada, o fardamento não é barato, Pois a gente é. sabe disso. E uma cidadãzinha dessa daí vai lá para fazer algazarra, para influenciar outros alunos que querem estudar, querem ser alguém, e uma criaturinha dessa aí indo lá para atrapalhar o trabalho dos professores, de quem quer estudar, e dando trabalho também para a polícia, porque vai ter que levar para a delegacia meninazinha com cigarro de maconha. Então, minha filha, vai estudar, largue de Isso, droga de cara. mão, macho de mão também. Vai estudar, vá ser alguém na vida, porque tenho certeza que se você passar uma semana na cadeia, não vai gostar nem um pouco. Com certeza, gente. É aquele lance, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a questão da descriminalização, né, do porte de maconha, essa diferença de traficante, usuário e tudo mais. Vamos ver, né, como é que vai ser daqui aos próximos anos essa decisão nociva, diga-se de passagem, né? E aí a gente vai ter que rediscutir, voltar atrás. A gente só dá um aviso, né, para a nossa sociedade. Fica o recado aqui e meu protesto, né, esse tipo de coisa. Evidentemente que é uma atitude isolada, né? São várias atitudes isoladas, né? As escolas militarizadas, elas não têm o controle sobre tudo que acontece na vida do aluno, né? Os pais, eles confiam nas escolas militarizadas, os militares, nos professores que estão lá para ensinar, dar disciplina, mas tem casos e casos, né? Teve aluno que já levou arma, faca para a escola militarizada, droga, né? Fez algazarra, fez confusão, a gente já noticiou isso aqui. Então, não foi a última vez, não vai ser a última vez que isso vai acontecer, infelizmente, Marília. Infelizmente. Escola é escola, a gente sabe, eu vim de escola pública, Sim. então a gente sabe como é na escola, como funcionam os alunos, mas nesse caso aí a gente percebe, eu particularmente, percebo uma mudança no comportamento dos alunos nas escolas militarizadas. Eu entendo
que é importante, que é esse trabalho que vem sendo feito, porque existe uma mudança aí na educação do Estado, porém, ainda existem alunos que não querem cumprir as regras, Isso. se acham maiorais, se acham acima de tudo e todos, e aí acabam sendo apreendidos e saindo aqui no nosso site. Eu, por exemplo, Marília, eu estudei metade da minha vida em escola pública e metade da minha vida em escola particular, né? Só que escola particular, nesse caso, acho que 4 anos, 3 anos em uma escola que, na verdade, é particular, entre aspas, né? É uma entidade filantrópica, né? Não vou falar aqui o nome, né? Mas, assim, esses tipos de coisas, eles acontecem em qualquer lugar, Marília. Veja bem, na escola particular que eu estudei, que era uma escola cristã, inclusive, aconteceu esse tipo de coisa. E aconteciam as piores coisas, né? Não estou falando que a escola é culpada, até porque a escola, a direção da escola, não vai negar um cara que é ateu, não vai negar um cara que é católico, que é de outras religiões, né? Que não tem religião. E então todos esses tipos de coisas acontecem. Inclusive em escolas evangélicas, né? Inclusive escolas particulares, se são confessionais ou não, né? Na escola minha, que eu já estudei, já teve casos de roubos, muitos roubos de celulares. Na minha época, quando eu estava na 7ª série, né? E foi aqui em Boa Vista não, foi lá em Manaus, inclusive. Eu lembro muito bem desses casos, assim, horríveis, assim, quando a gente pensa que a gente está protegido numa escola cristã, numa escola particular, né? Acontecem as piores coisas, as piores bagunças, inclusive. Droga está presente aí em todos os lugares, não existe um lugar onde você não tenha esse contato com a droga, não que a gente seja usuário, mas sempre chega alguém que oferece, ou você conhece alguém que usa, que oferece, que está vendendo. Então, infelizmente, a droga ela está presente em todos os ambientes possíveis, aonde a gente pensa que não tem, mas tem sim, chega a esses lugares. E é muito triste, infelizmente, que a droga ela destrói famílias, ela destrói vidas. A gente conhece várias pessoas, inúmeras pessoas, Sim. que eram bem-sucedidas e acabaram entrando nesse vício maldito. E hoje aí acabaram se destruíram as famílias. Então eu sou de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, sou formada por uma instituição pública, pela UFRR. Muito orgulho. Então também nunca cheguei nem perto de droga, tenho abominação por isso. E não recomendo ninguém a usar, porque a gente sabe que, só um tapinha, só um baseado, só pra ficar de boa, não sei o quê. Maconheiro usa uns termos assim, que, porque é natural, melhora, não sei o quê. Não, mano, tem outros métodos pra você curar algum problema que você tem. Se tem problema de saúde, existem medicamentos pra isso. Enfim, né? Existem aí várias possibilidades e não use drogas porque você só vai se destruir a sua família. Com Enfim, certeza. é muito triste. O fim é muito triste, são só 2, ou cadeia ou caixão. Não existe outro lugar que você vá. Claro, com certeza. É uma nota de rodapé, gente, aqui que eu faço, né? Essa concepção de que acontece em qualquer lugar, porque, cara, o ser humano, ele é estragado por natureza, né? Ele nasce corrupto, né? Ele nasce defeituoso. Então, são coisas que acontecem em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa, realmente, né? E não venham querer nos acabar com a gente, ou quererem se colocar num pedestal, porque todo mundo está sujeito a ter contato com pessoas usuárias, com traficantes, com todo tipo de gente. Porque sempre quando eu falo alguma coisa, não aqui no papo de redação, mas quando eu estou conversando, acabo sendo apedrejada às vezes um pouco. Claro, com certeza. Faz parte da democracia. A hipocrisia, né? É uma coisa assim. Então, é a realidade, é o que a gente vive, é o que nós temos contatos. Nós aqui da Folha, eu enquanto jornalista, tenho contato com vários tipos de pessoas, vários tipos de histórias. Sim. Então, a gente tá bem... Tem que conversar com os criminosos, Sim, inclusive, temos que conversar com todo mundo, com a polícia, com o bandido, com o suspeito, com a vítima.
Então, a gente sempre escuta aí várias histórias, várias coisas. Então, se a gente tá falando é porque a gente sabe. Já te ofereceram alguma coisa? Já, Pra mim também. já me Pra mim também. ofereceram, só que eu falei não. Pois é exatamente isso, Marília. É exatamente isso, né? É um convite como esse que faz a diferença, pode fazer a diferença para o resto da tua vida, né? Já me ofereceram, né? Tô falando aqui publicamente, e eu fico imaginando o que podia ter acontecido se eu tivesse aceitado, sabe? Como é que seria a minha vida, né? Porque não é, cara, independente de ser uma droga lícita ou ilícita, né? Como temos aí, vai depender de você responder sim ou não, e pode sim ou não mudar a sua trajetória de vida, né? Com um convite, com uma pergunta como essa, né? Então, fica a reflexão, gente. Fica a reflexão. Eu acredito que você não precisa passar de forma nenhuma por tudo isso, né? Que as outras pessoas já passaram. Eu acho que existem N pessoas e N motivos para você não seguir por esse caminho. Então, lembrando aqui também que é uma opinião pessoal minha e da Marília, né? Mas que, claro, evidentemente, a gente respeita todos os outros posicionamentos contrários, né? Mas também a gente observa as consequências de tudo isso. Exatamente. As consequências das nossas escolhas, elas são pro resto da vida. Então, fica aí para você se quer seguir pelo caminho do bem, da forma honesta, ou se você quer seguir aí pelo caminho contrário a isso e arque com as consequências que não são boas, não são legais e são muito dolorosas muitas vezes. A gente não quer generalizar uma situação aqui, tá? Existem pessoas que defendem a questão do consumo de drogas, consumo de seja qual for a droga, né? Mas que são boas pessoas, né? Porque você está colocando em risco muitas coisas, né, na verdade, né? A sua família em risco, a sua saúde em risco, né? Até mesmo o seu caráter em risco, né? Então, isso que é essa ponderação que a gente faz aqui, gente. O assunto foi tão longe, né? O assunto era a estudante, né, que levou droga aqui. Mas, enfim, gente, agradecer. Mas é aquela coisa, se você acha que você usando qualquer tipo de droga, se pra você tá legal, tá bacana, tá de boa, beleza. A gente vai respeitar. Ok, é a sua escolha, é a sua decisão, mas para mim, Marília, não é legal. Mas assim, se você quer usar, fica a seu critério, só pondera aí para não sair fazendo besteira. Com certeza. E acabar aí de uma forma não legal. Mas se você acha bacana usar, tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigado, Marília. A reflexão foi longa hoje. Né? Um papo de redação diferente hoje. É o papo de redação que vai todos os outros assuntos da nossa sociedade aqui. Obrigadão por você ajudar também a gente pensar junto sobre isso. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. Muito bem, minha gente. Depois dessa grande reflexão aqui, vamos falar de política, porque é outro assunto que ferve bastante. Ainda mais nessa época de eleição, né? Olha só, uma reviravolta que já estava sendo costurada desde ontem. Na verdade, acho que desde ontem não, desde o fim de semana pelo menos, né? Porque você lembra que no sábado passado o deputado federal Nicolete foi confirmado como candidato único do União Brasil em uma convenção em que ele teve 11 votos contra 6 votos da deputada estadual Catarina Guerra, nessa disputa interna para poder ter o candidato único do União Brasil, a candidatura a prefeita ou prefeito nas eleições municipais deste ano aqui em Boa Vista. É o seguinte, minha gente, hoje a Comissão Executiva Nacional, por unanimidade, anulou parcialmente essa convenção que confirmou o Nicolete e determinou que seja comunicado à Justiça Eleitoral a escolha da deputada Catarina Guerra como candidata ao cargo de prefeita. Essa anulação foi parcial porque não modificou a chapa dos candidatos a vereador e nem o candidato a vice-prefeito, Sargento Damoziel, do PDT, que foi escolhido aí pelo grupo. O deputado federal Nicolete, né, ele se manifestou por meio de nota
que já já eu falo sobre isso, né? Mas no caso dele, ele tem até 72 horas para se defender junto ao partido. A convenção dele, a gente lembra aqui que estava prevista para segunda-feira, mas ele conseguiu antecipar para o sábado passado. E aí acabou sendo confirmado como candidato naquela ocasião. Hoje, ou melhor, aqui no Grupo Folha, inclusive, o programa Agenda da Semana recebeu a Catarina Guerra no domingo passado, e ela já havia informado que articulava com o partido para reverter a situação. Agora hoje, em entrevista exclusiva para a nossa reportagem, a Catarina disse que se sente honrada com o reconhecimento e a oportunidade de disputar o pleito. Informou que lutava há mais de 2 meses pelo direito de ser candidata. Disse que Nicolete havia infringido as normas do partido que havia validado sua candidatura, fazendo uma convenção antecipada, mas que hoje, de forma unânime, a executiva determinou a inabilitação dele dos atos, o que a tornou a única candidata do União. Ainda segundo Catarina Guerra, a própria executiva nacional vai informar o Tribunal Regional Eleitoral sobre a decisão. Catarina explicou ainda que, como foi violada uma norma estatutária, a Nacional tem um prazo de até 10 dias para substituir o ato. Como eu falei da nota do Nicolete, que é o presidente estadual do União Brasil, defendeu a legalidade da convenção de sábado passado, disse também que o evento seguiu todos os preceitos do Estatuto do Partido e do Tribunal Superior Eleitoral. Durante a convenção em que a deputada Catarina esteve presente, foi respeitado seu direito de fala e todas as suas colocações foram registradas em ata, e que em nenhum momento houve autoritarismo ou arbitrariedade, de acordo com Nicolete. O deputado ainda disse que a Catarina usou o senador Doutor Irã e o governador Antônio Denário para interceder arbitrariamente junto à Executiva Nacional para tentar anular uma convenção absolutamente legal. Nicolete afirmou ainda que respeita a democracia e os direitos das mulheres e que em nenhum momento houve autoritarismo, ao contrário do que está fazendo, segundo ele, a deputada Catarina e seus aliados. Ele defendeu também que a escolha foi democrática pelos convencionais municipais do partido, como determina o estatuto. O parlamentar também afirmou que seu registro de candidatura a prefeito já foi realizado e que, mesmo com uma anulação da convenção municipal pela Executiva Nacional, isso não enseja alteração nenhuma, pois o prazo eleitoral já acabou para uma nova convenção. E a gente lembra que as convenções partidárias tinham até dia 5 de agosto para serem feitas, né, por parte de todos os partidos aqui em todo o Brasil, né? Esse prazo encerrou, até ontem Nicolete era o candidato e hoje a Catarina Guerra, por articulação de seus aliados e a intervenção do União Brasil Nacional, conseguiu aí se colocar como candidata única do União Brasil nas eleições municipais deste ano. E outra notícia é o seguinte, minha gente, é sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima nas sessões durante esse período eleitoral. A partir do dia 3 de agosto, ou melhor, a partir do dia 19 de agosto, 3 dias depois do início da campanha eleitoral, a Casa vai realizar as sessões ordinárias apenas às terças-feiras por conta das eleições. A decisão da mesa diretora foi anunciada na manhã desta terça-feira durante o retorno das atividades legislativas. O povo teve 1 mês de recesso, voltou e já vai ter agora apenas uma sessão por semana, né? São 3 sessões normalmente, que é de terça, quarta e quinta-feira. E agora, com essa decisão, vai ser uma sessão por semana a cada terça-feira. Esse ato da mesa diretora foi assinado pelo vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Cabral, do Cidadania, pela segunda secretária Aurelina Medeiros, do Progressistas, e o terceiro secretário Harrison Barbosa, do PMB. De acordo com o documento por causa do pleito municipal, vou repetir aqui, gente. De acordo com o documento, por causa do pleito municipal deste ano, os parlamentares estaduais têm agendas a serem cumpridas em cidades do interior do estado onde possuem bases eleitorais. Conforme a mesa diretora, as sessões a serem realizadas às terças-feiras vão se iniciar regimentalmente às 9 da manhã. Agora eu fico pensando o que a sociedade, o que a população pensa, né? Vamos lá colocar na caneta, gente. A gente está pagando imposto para poder sustentar uma classe política,
né? E enquanto que tem tantos assuntos importantes, né? Eu não pego só o exemplo da Assembleia Legislativa, não, gente. O Congresso Nacional também mal vai ter sessão. Por quê? Porque os deputados federais, os senadores, né? E aqui em Roraima os deputados estaduais vão estar imbuídos nessa missão de eleger os seus aliados ou mesmo se eleger. Então, eu acho uma grande derrota para a sociedade quando esse tipo de coisa acontece, né? Esse tipo de decisão, esse tipo de medida é tomada. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Tanta coisa importante para a gente poder discutir, inclusive em época eleitoral. Então, olha só, os deputados estaduais eles foram eleitos para 4 anos, né? Eles estão no meio do mandato e agora vão ajudar a eleger os seus aliados. Então, assim, qual é o recado que essas pessoas estão passando para a gente, né? Então, será que é isso que a gente quer? Será que a gente aprova esse tipo de atitude, né? Uma sessão por semana e, quiçá, se vai ter, né? Porque, normalmente, pela experiência esses últimos 1 ano e meio que a gente tem acompanhado as sessões da Assembleia, em tempos sem eleição, várias e várias sessões não foram realizadas por falta de quórum, por falta de deputados estaduais para votar matérias importantes. Então, assim, são os interesses da população sendo adiados aí por pelo menos 2 meses. É uma pena e é uma grande derrota para a nossa sociedade. Então, com essa reflexão, eu encerro o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. E também você pode seguir a Rádio Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube e Rádio Folha BV no Instagram. O meu Instagram pessoal é @lucasluquezzi, LUCKEZE. Muito obrigado, minha gente. E olha só, época de eleição, fique atento, né? Cobre seus candidatos. Vocês vão ter visitas demais aí esses próximos dias. Então, cobre as propostas dos seus candidatos, né? Cobre o que eles têm a oferecer de bom para o seu município, né? A gente tem 15 municípios aqui em Roraima, então fique atento ao que eles vão oferecer para você e não aceite de forma alguma vender o seu voto. Fica essa reflexão antes de a gente terminar. E agora sim, gente, a gente volta amanhã, se Deus quiser.